Então, seria o Egito o pior país do mundo a ser visitado? É isso que a gente vai descobrir no vídeo de hoje. Vamos lá. Chegamos no Egito, porém já é hora de ir embora. Não vou me envolver, eu não vou falar nada, porque a gente tá no Uber. Viajar para o Egito era um dos meus maiores sonhos e esse sonho se tornou um pesadelo assim que eu cheguei no aeroporto do Cairo. Esse aqui é o segundo scanner e a quarta vez que vão checar minha mala. Nesse canal a gente só tem duas regras. A primeira que é não mentir para vocês e a segunda é não falar mal de países, culturas e comidas. Mas como a regra número 1 é sempre a mais importante, hoje eu vou falar para vocês a minha pior experiência viajando e consequentemente eu vou ter que falar mal do Egito. E se você já A primeira regra dele é não falar mal, mas nesse vídeo ele vai falar mal. pensou em visitar o Egito, você precisa assistir esse vídeo até o final. Fudeu, mano. Deixa eu ver se ele tá seguindo o que eu tô seguindo. Entre todos os países que a gente já visitou nesse mundo, com certeza absoluta, o Egito estava pelo menos no nosso top 5, se não tivesse acima disso. Eu sempre quis conhecer o Egito desde criança e eu sempre vi um monte de vídeo de teoria da conspiração, das pirâmides. Eu queria ver muito isso de perto, então a gente guardou todos os nossos recursos e esforços para conseguir ir para o Egito de uma Caralho, é gigante, né? Eu pensei que não era tão grande assim. forma tranquila para ficar mais de 15 dias lá e daí a gente começou a pesquisar sobre vídeos na internet, sempre Mas aquilo é a pirâmide ou não? gente falando experiências muito boas, mas também tem sempre gente falando experiências bem negativas. E eu vou te falar que todas as experiências negativas, eu sempre culpei mais a pessoa do vídeo do que o próprio país, porque eu sempre tô viajando e eu acho que tudo é uma questão de comportamento. Até, meu amigo, até chegar a minha vez. E quando a gente foi pro Egito? A gente foi agora, em novembro. Era pra ter um monte de vídeo do Egito pra vocês. Eu tava extremamente animado. Fui lá, compramos tudo, chegamos no Egito. E assim que a gente chegou, começou os problemas. Já na chegada, pra você ter uma ideia, assim que o nosso avião aterrissou e eu saí, eu literalmente saí do avião, conectei minha internet. A primeira mensagem que eu recebo é: a sua mala está extraviada e a gente não conseguiu localizar ela. E aí já começou a me dar um desespero muito grande, que eu falei, cara, eu tô sem mala, eu vou estar sem equipamento, como que eu vou gravar? Como que a gente vai fazer o vídeo para as pessoas? Eu vou acabar gastando um dinheiro que eu não tenho para ficar no país enquanto eu tô sem nada. E aí já começou a bater um desespero e aí a gente entrou dentro do aeroporto. E meu amigo, o aeroporto de Cairo, pelo menos da onde a gente entrou, é um caos. Eu juro pra você que parecia que eu tinha chegado na fila do SUS, lá da periferia de São Paulo, da onde eu vi. Eu acho que nem a fila do SUS estava tão feia quanto esse aeroporto, mano. E assim que a gente chegou, a gente já tinha o e-Visa. Se você não sabe, pra entrar no Egito você tem duas formas. A primeira é, ou você faz um visto eletrônico, que já vai direto pro seu passaporte, ou você compra, literalmente compra o visto dentro já do aeroporto, sem grandes dificuldades. E para facilitar o nosso processo, eu basicamente fiz o seguinte, eu já fiz online pra gente chegar e já tá tranquilo, só passar, já que a gente chegaria de noite. E assim que a gente pegou uma fila assim muito grande, com 90% das pessoas doentes na fila, tossindo e Deus me livre. Sair de casa pra ver um negócio desse, meu irmão. literalmente parece uma fila do SUS. Quando a gente chegou na nossa vez, a mulher simplesmente pegou meu passaporte e falou assim, você não tem visto. Eu falei assim, como assim eu não tenho visto? Eu fui e mostrei pra ela o recibo que eu tinha. Comprou no LX, aí dá nisso. Que eu já tinha pagado o visto, que o visto já estava válido dentro do meu passaporte. Ela falou assim, não está, dá esse vira, vai ali do outro lado e compra um visto novo. Nisso já tinha ido $50, mas isso nem é o problema, na verdade, esse é o menor dos menores dos problemas até então. E daí a gente foi até o guichê que ela tinha informado pra gente aonde compraria o visto. E existia dois guichês, e esses dois guichês na verdade eram bancos. Bancos, imagina tipo assim, um banco do Bradesco e um banco do Brasil um do lado do outro, e assim que você compraria o visto. Eu achei um pouco estranho, mas de novo, até aí tudo bem, isso não é nenhum problema. Eu cheguei para comprar o visto e aí eu fui informado carinhosamente, com toda a educação do mundo, que só aceitaria dólar, euro ou libras. E eu não tinha nem dólar, nem euro, nem libras, porque eu já tinha feito o visto, então não tava com a preocupação. Sim, não ia comprar mais nada lá não.
Ia morrer de fome. De chegar já com dinheiro, ainda mais dinheiro de outros lugares. Enfim, eu sempre uso o cartão, sempre uso a Nômade e qualquer coisa eu sempre saco. E aí eu fiquei confuso, eu falei assim, mas, né, tipo, eu não tô no Egito. Então se eu tô no Egito, basicamente é o seu dinheiro, então eu acho que dá pra aceitar. E ele falou, não posso aceitar, porque a única coisa que eu aceito é dólar, libras ou euros. E aí eu falei, mas aonde que eu vou sacar? Porque no caixa eletrônico de vocês não sai esse tipo de dinheiro. Aí ele falou assim, ó, vai ali fora e lá você consegue trocar. Eu achei estranho, segui em direção pra ir do lado de fora. Vai ali naquela bocada, aí tu entrega teu cartão aos caras e os caras vão ver o que faz contigo. Só que aí um policial me parou e falou, o que você tá fazendo aqui? Porque do lado de fora era o avião, tipo, da onde eu tinha descido, então eu não podia acessar lá o avião, por exemplo, entendeu? Isso. No final das contas foi uma baita de uma confusão, o policial me pegou, me levou pra dentro de novo e falou assim, o que você tá fazendo? Eu expliquei pra ele a situação, aí ele foi até o cara e ele falou pro cara assim, olha, passa o cartão pra ele. Aí eu falei assim, mas é que ele falou que não passa cartão. Aí ele falou assim, não, mas ele vai passar pra você. E ele fez o cara passar o cartão e o cara tinha 3 máquinas de cartão, ele podia passar o cartão desde o Ele quis fazer tudo de otário, mano. princípio, mas ele só não queria passar o cartão por conta talvez de taxas de maquininha, mas o policial pedindo pra ele carinhosamente, ele fez com aquela cara maravilhosa e agora teríamos o visto para passar. E aí, meu amigo, começa a luta de achar uma pessoa pra a gente conseguir descobrir o que aconteceu com a mala. E aí pergunta pra um, pergunta pra outro, pergunta pra um, pergunta pra outro, pergunta e não tem organização, cada um fala assim, é aquele fala é aquele, aquele fala aquele, aquele fala aquele, até que você vê uma muvuca de pessoas que tá ali procurando, achou um indivíduo. Era o cara que tava ali pra todas as malas perdidas. E vai por mim. Tinha muitas malas perdidas. Eu não fui premiado. Na verdade, é uma coisa que acontece demais no Egito. E uma primeira recomendação nesse vídeo é sela sua mala bem selada. Faça de tudo para que as pessoas não tenham muito acesso a ela, porque senão você pode ser roubado. E você vai descobrir que eu fui roubado. Porém, Me diz uma coisa, depois de alguém assistir esse vídeo aqui, será que tem algum cristão que vai querer ir ainda? Não é possível, velho. meus problemas tinham apenas começado porque esse era só o primeiro dia. Na verdade, não era nem o primeiro dia, era só a noite da chegada. Daí, saindo do aeroporto, você vai se deparar com um monte de táxi. E o Egito é um dos países mais baratos para um brasileiro viajar. E eu cheguei já no táxi sabendo mais ou menos quanto custaria. E custaria cerca de 10 a 20 dólares. Porque eles têm sempre esse negócio de querer te cobrar já diretamente em dólar. Já que o dinheiro egípcio tem uma desvalorização absurda e ele vale bem menos do que o real, por exemplo. Cheguei no cara ali, que não era nem o mais barato nem o mais caro, que tava no meio, de 15. Falei, pô, 15 também é justo, porque a minha distância é longa. Então a gente decidiu ir com esse cara que era um senhor da cara amigável e a gente falou, esse senhor talvez não vai roubar a gente, não é mesmo? E aí quando a gente chegou no táxi, começou uma aventura. Eu tô colocando um endereço aqui pro cara, ele parou simplesmente no meio da marginal aqui do negócio pra me colocar o endereço pra ele e o negócio escreve de trás pra frente, eu tô perdido, ó, vou escrevendo aqui, ó, ele vai acrescentando de trás pra frente. Vixe, tá tudo em árabe o bagulho, ele tá no meio do negócio. Vixe. Será? Que é isso? E agora, e se eu tiver posto errado o negócio? Se eu tiver colocado outra cidade? Você conferiu o tempo? Pra ver se tá batendo? Tá em árabe! Tá escrito em letras estranhas. So it's 20 minutes? Yeah, on GPS? 30 minutes? No, in the GPS. Because in my GPS say 92 minutes. Yeah. Não, Ele fala pouco inglês. Fudeu, mano. Deixa eu ver se ele tá seguindo o que eu tô seguindo. Não. Ah, mas é foda, né? Ir pra algum lugar que você não sabe nada. GPS ده؟ Yeah, I think. Yeah. ماشي GPS. Puxa, mano. E se você der o seu celular pra ele seguir? Do you wanna see here? اوكي Do you wanna use this phone? اوكي. Ok, mano. Ele não tá falando comigo. O cara sabe nem o que ele tá Isso, falando. Yeah. Good. Ok, keep it. Ah, ok. Sim, tá bom, é isso aí. Porém, eu percebi que ele estava fazendo um caminho que não era do GPS. A princípio, eu estava achando que eu tinha errado o caminho ali no celular dele que eu coloquei, mas eu percebi que, na verdade, ele estava parando em um lugar para poder cobrar o meu cartão. E lembre-se, o valor inicial era de 15 dólares. Então, ele Tá cada vez melhor essa história dele.
Tem como piorar, doido? Parou num lugar assim muito estranho mesmo. Me levou pra uma casa cheia de cara, cheia de computador, cheio de máquina. Parecia um negócio de máfia mesmo. Eu deixei a produção meio do lado de fora, qualquer coisa ela corria. E aí na hora de me cobrar ele já veio, não, mas é 15, mas é 5 do cara, 5 da maquininha e não sei o que. E no final das contas já saiu uns 25 dólares. Eu falei, pô, já aumentou 10 da onde tava. Depois que cobrou no cartão, eu fui ver minha fatura. Foi cobrado ainda mais do que isso. De algum jeito eles conseguiram cobrar os 25 ali. E detalhe, a maquininha já cobrou em dólar. E não foi nem conversão direta, sabe? É como se a maquininha já fosse dos Estados Unidos, por exemplo. E provavelmente eles usaram uma maquininha tipo como se fosse de restaurante, que dá pra você colocar uma gorjeta. Era uma cobrança já tipo de 35 juntas, somadas numa conta só, como se eu tivesse dado uma espécie de gorjeta pra ele, que eu nunca dei, obviamente. Depois disso tudo, finalmente chegamos no nosso hotel. Ou que pelo menos deveria ser o nosso. O cara não cansa de viajar aqui pra uma praia, né? Porto de Galinhas, Jericoacoara. O cara vai pra um negócio desse aí, meu irmão. Nosso hotel, porque eu e a produção escolhemos a dedo esse hotel, que não era um hotel, parecia mais um apartamento, né, produção? Parecia mais um prédio, um Airbnb, exato, parecia muito mais um Airbnb do que um hotel. E aí sai um senhor de uma salinha assim, que começou o primeiro choque. Ele saiu de uma sala que era uma espécie de depósito misturado com sala de gás, sabe, de aquecimento a gás, e ele tava morando literalmente num pedaço de tapete, e ele saiu descalço, com uma roupa meio suja. Eu juro pra você, se eu chegasse a um lugar desse assim, né? Eu voltava, pô. Eu pegava o avião, o mesmo avião que eu tinha vindo, eu perguntava quanto era pra voltar. Sim, e falando que ele era o segurança do local e que ia ajudar a gente. A gente achou meio estranho porque a gente não sabia se ele tava ali mesmo porque ele podia ou se ele era a pessoa que iria atender a gente de fato. E ele foi lá, abriu a porta do elevador, super simpático, um amor. O cara sempre foi muito amor com a gente depois disso. Eu acho que foi um dos caras assim que fez o lugar ficar um pouco melhor pela simpatia, pela simplicidade dele. Ele colocou a gente no elevador e aí na hora que ele apertou o botão do elevador, o hotel, nosso hotel assim, maluco, né? Porque aí o elevador começou a subir e não tinha a porta. Aquele elevador maravilhoso que mostra a sujeira, as coisas quebradas, os andares de cima, sem, sabe, todo o visual bem bonito, como você tá vendo. E aí a gente chegou no nosso quarto maravilhoso e vamos ter a nossa primeira noite, testar a internet, mas aí a internet não funciona e falou que era uma internet rápida. A gente olha pro lado de fora, tá um caos, buzina, tudo acontecendo ao mesmo tempo. E a gente já começou a ficar assim, gente, será que a gente tomou a decisão certa? Será que a gente fez alguma coisa errada? A gente começou a procurar por hotéis e aí tem uma coisa muito maluca, mas muito maluca no Egito. É que assim, nesse lugar tem esse hotel que custou 50 dólares, do lado tem um hotel de 150 e do lado tem um hotel de 10 dólares. E aí você fica muito perdido porque você nunca sabe o que escolher. Você fala assim, mas 150 é muito e esse de 50 parece que tá tão bom quanto. Todos os reviews positivos e aí você começa a falar, mano, tem alguma coisa errada. E aí a gente descobriu que tem uma fábrica de reviews falsos, tem um monte de avaliação que é falsa. E os que mais fabricaram reviews falsos é aquele que cobrou 50 ou 150. E o mais chocante de tudo é que se você andar 5 minutos, você tem um dos hotéis mais caros do Egito, que a diária, na época que a gente tava mais de 2 mil dólares. E meu amigo, não vale 2 mil dólares esse hotel por dia, nem aqui, nem... Porém, esse problema nem era um dos maiores problemas que a gente ia enfrentar. O fato de ficar 15 dias ali pra gente é até normal, vamos colocar assim, mesmo que a expectativa tivesse completamente diferente da realidade. E aí foi quando a gente decidiu começar a trabalhar. E aí a gente viajou até uma cidade vizinha para ir em um supermercado bem típico, bem tradicional, longe do turismo, para gravar para vocês. Hoje nós estamos num supermercado não turístico do Egito com muita gente, muita coisa diferente e muitas comidas que eu nunca vi na minha vida. E nossa missão é entender os valores aqui, ver produtos diferentes e ainda experimentá-los. Quando a gente começou a gravar, não tinha nem 5 minutos de vídeo. Aliás, bem menos que isso, né? Tinha, sei lá, o primeiro minuto de vídeo. Primeiro minuto de vídeo a gente já foi barrado e aí a pessoa falou que a gente não podia gravar. Enfim, aconteceu e pode acontecer, na verdade, né? Em vários países pode acontecer isso. Apesar que eu acho que a gente tem vídeo em supermercado, sei lá, mais de 200 vídeos em supermercado, isso não acontece. Porém, aconteceu. Mas geralmente no supermercado eles sempre barram, né? Estados Unidos, quase todos os países eles barram. Lá, mas podemos dizer que a sorte não estava do nosso lado até então?
uma das coisas que tava me incomodando muito. O trânsito desses lugares sempre é caótico, né? Egito, Índia, esses lugares é tudo desse jeito. É o fato que eu já estava na terceira noite sem a mala, eu já estava lavando cueca no banheiro e secando no secador, porque era só a mesma cueca que eu tinha, e a gente estava tentando encontrar essa mala de todos os jeitos. A gente tinha um rastreador, mas esse rastreador sempre falava que essa mala estava no mesmo lugar, que ela não tinha saído e que ela não tinha chegado pra gente. E aí a gente recebeu uma mensagem em árabe. بص يا فندم حضرتك عامل محضر امبارح فاحنا لسه هتصل النهارده بالليل لا الساعة 12 بالليل أول ما الشنطة هتوصل بكرة الصبح إن شاء الله نكلمك لو وصلت بكرة. É o quê? E essa mensagem em árabe não dava para traduzir. Colocava o áudio do árabe falando no Google Tradutor ou outros tradutores e não funcionava. Eu mandei esse áudio para um amigo meu que fala árabe e ele não entendeu nada. Ele falou: Fê, eu não consigo entender o que esse árabe falou, cara. Ele falou árabe, mas é um árabe que eu desconheço. E aí a gente começou a ficar preocupado até que a gente conseguiu... O cara, eu vou fazer hora com esse otário aqui. Contato com a empresa e eles falaram que a mala tinha chegado. A mala estava registrada no nome da produção, então quando a gente chegou no aeroporto, eles não deixaram entrar porque estava registrada no nome da produção e só ela ia poder entrar. E aí eu comecei a ficar muito preocupado, comecei a ficar ansioso porque essa mala tinha desaparecido por 3 dias e aí ela entrou sozinha e tava uma desorganização danada quando a gente chegou no aeroporto. Aí eu fui barrado, eu falei: meu Deus, e agora o que vai acontecer? Aí a produção me manda uma foto com um papelzinho assim, tipo um termo falando que ela se responsabilizava por tudo que estava na mala. Se tivesse qualquer coisa ali de errado, ela se responsabilizaria por essa coisa, seja droga, seja arma, seja lá o que for. Mas a produção foi e assinou esse termo. E eu tinha falado pra ela: não assina, porque, gente, a mala ficou perdida 3 dias. Como que a gente sabe o que tá dentro dessa mala? Não tem como. Você tá vendo a mala? Não. E aí, como que a gente faz? Aí ela teve que assinar, porque senão a gente não teria mala. E aí eu fiquei esperando assim, muito ansioso. Aí eu olho pra porta, ela tá saindo com o cara. Eu falei: meu Deus do céu, deu certo, graças a Deus. Aí ela sai com o cara e vem na minha direção e o cara fala pra ela: olha, lembra meu rosto? Isso no meio assim, no meio do aeroporto, do lado de fora. Porque eu vou lá pegar sua mala, eu não sei quanto tempo vai demorar, eu não sei, você vai ter que esperar aqui, lembra quem sou eu e uma hora eu volto aí. Qualquer hora eu volto com a sua mala. Quem garante que essa mala vai estar em bom estado? Nada garante nada. Na verdade, a gente estava completo. Eu acho que isso aí deve ser um esquema da galera do aeroporto. Eles mesmos inventam essa situação, já que eles vão assinar mesmo de todo jeito para receber. O que tiver dentro da mala de valor, eles devem tirar. Completamente perdido. E aí o cara chegou com a nossa mala e a gente estava no meio das pessoas ali, então não tinha muito o que fazer. E fora a gente, tinha um monte de gente esperando por mala, um monte de gente com mala extraviada. A gente pegou a nossa mala, trouxe para casa e quando eu abri, eu tive a decepção de saber que eu fui roubado. Graças a Deus não pegaram equipamento, porque a maioria já estava com a gente em outra mala, mas pegaram camisetas minhas, pegaram 4 camisetas. 2 de uma marca e 2 de outra marca, que são marcas diferentes, mas levaram 2 de cada, porque eu tenho tipo 7 de uma marca, 7 de outra, e levaram 2 e 2 pra ver se eu não sentia falta. Mas eu senti, viu? Eu senti falta, que são as únicas roupas que eu tenho e era tudo preto, tudo igual, mas eu sinto falta na hora que eu tô viajando, tá bom? Só que isso ainda era o começo. Aí sim a gente ia enfrentar problemas de verdade. Hyundai. Que cena, meus amigos. Um cara empurrando o carro, um cara de cavalo. Os caras tudo batido, buzina pra tudo que é lado, carrinho batendo na frente do outro. A loucura o trânsito. E agora, com todas as nossas malas em mãos, nós estávamos preparados para explorar o melhor do Egito, para conhecer as pirâmides, para fazer os vídeos de comidas para vocês, mas toda vez que a gente saía pra rua, a gente começava a sentir um desconforto, porque a gente estava bem numa área central do Egito e tinha muitos moradores locais. E toda vez que a gente saía, atraía muito olhar pra gente. Só que não era um olhar de curiosidade somente, sabe? Porque isso acontece bastante. Nos países asiáticos sempre acontecia, porque eu sou alto, eu sou barbudo e muitas das vezes diferente, me visto diferente, né? Sempre todo de preto, parecendo um gótico. Então é normal as pessoas às vezes olhar com um senso de curiosidade, mas eu percebia que o olhar estava sempre mais direcionado para a produção. E toda vez que a gente estava na rua, tinha sempre muitos homens na rua. E isso começava a me incomodar como homem, porque tinha um monte de homem olhando para minha mulher. Então, obviamente, né, isso incomoda um pouco. E toda vez que as pessoas paravam a gente na rua, as pessoas sempre perguntavam: vocês são casados? Teve um cara até que ele, como que ele fez? Ele perguntou se a gente era casado. Aí ele olhou pra ela assim e perguntou: não são só namorados, não?
Ah, tá. E ela não tem uma irmã igual ela, não, assim, bonita? Thank you. Shukran, but I don't need luck. I'm a lucky person. You right? Yeah, my wife. Yeah, Boyfriend. Girlfriend? Wife. wife. Very lucky. You don't have sister same you? Não. I'm single. No, yeah, but in Brazil, O cara com a camisa da Coca-Cola. if you say that, it's not a good thing, yeah. E aí esse tipo de aproximação começa a gerar um desconforto, porque essa fala começa a mostrar que ele teve um desejo pela produção. Eu não lembro se é no Egito. Tem algum país aí que quando os brasileiros vão, principalmente as mulheres, o pessoal quer até tirar foto. Eu acho que é no Egito mesmo. E ele queria alguém que fosse igual ela, porque o desejo está estabelecido nela. E esse tipo de fala vai incomodando. Eu lembro até que eu falei pro cara, sua sorte é que a gente não tá no Brasil, porque no Brasil você não fala essas coisas, não. E ele levou na brincadeira. E eu falei, não, mas é sério, né? Essas coisas não se falam. No final das contas, a gente começou a ficar incomodado, porque todo ambiente que a gente ia tinha esse tipo de olhar e a produção começou a ficar incomodada. Isso é a minha percepção, ela pode até falar dela, mas na minha percepção eu percebia que ela não queria tanto ir lá pro lado de fora, ela começava a incomodar de estar dentro do apartamento e também tá incomodada de estar do lado de fora na hora de fazer coisas simples, assim, tipo, eu vou ali pegar uma água, vamos comigo? Ela, não, eu vou ficar aqui dentro. Não sei, eu acho que o meu sentimento, a única coisa que eu posso falar é de muito desconforto. Pra mim era um desconforto muito grande, que eu nunca senti em nenhum outro lugar do mundo. Eu não senti com a mesma intensidade que eu senti no Egito. Quando eu É foda porque realmente do jeito que o cara chegou nela é tipo assim, foda-se. Ele falou e pronto. ia gravar, não podia gravar, polícia por todo lugar, toda vez que você vai pegar uma câmera pra gravar, parece que tá cometendo um crime, sabe? Porque a polícia vem, as pessoas pedem pra parar de gravar. Um outro até disse que o slogan do Egito deveria ser: deixe sua câmera em casa e traga somente seu dinheiro. E é basicamente isso que a gente começou a sentir, que o dinheiro era importante, principalmente se fosse dolarizado, se fosse euro, aí era muito importante. Mas mostrar sua experiência, mostrar o país, mostrar a cultura, não era muito importante pra eles. Na verdade, você não deveria mostrar tantas coisas. Mas no final das contas, um turista ou um criador de conteúdo, uma pessoa que quer mostrar o melhor do mundo, tá lá pra mostrar o melhor. E aí quando ele se depara com um monte de obstáculos, você começa a ficar um pouco assim, cara, um pouco chateado, vamos se dizer assim. E aí eu pedi um sinal pra Deus. Chegando nas pirâmides foi um momento muito impactante e contrastante. Primeiro foi impactante porque foi positivo, a gente chegou e a gente começou a ver aquelas pirâmides gigantes. A gente já tinha acostumado com o fato do Egito estar completamente caótico e todo sujo, né, mano? Um negócio mal... tudo acontecendo ao mesmo tempo, e moto, e carro, e cavalo, e taxista, e tudo acontecendo. Então acho que a gente já tinha até acostumado um pouco com isso, então a gente não tava achando tão estranho assim o Egito naquele momento. Mas a gente chegou nas pirâmides e tava bem legal, as pirâmides são gigantes, são muito bonitas, é realmente uma coisa muito curiosa. Acho que uma coisa que me chocou muito aqui no Egito é o fato da engenharia dessas pirâmides ser superior à engenharia dessa cidade atual. Olha isso, que contraste. Vocês não têm dimensão do tamanho se vocês ainda não conheceram, porque eu tô muito impressionado com o tamanho. Eu não imaginava que era tão grande assim, olha só, pra comparação. As pessoinhas ali, ó, e o tamanho do negócio. É muito maior do que eu imaginava, mas o que mais me impressionou mesmo é ver isso aqui agora. E o contrastante que eu disse no início, eu acho que é pelo fato de que você vai ver as pirâmides, que é um lugar muito legal, que é um lugar que arrecada muito dinheiro, só que das pirâmides você vê assim Cairo, e Cairo tá completamente detonado. Uma civilização muito antiga, uma história muito rica, parece que não prospera por alguma coisa. E esse contraste, ele... Pode ser que o dinheiro não fique lá, né? A galera que tá à frente, ganhando dinheiro lá, pode... Levando dinheiro para outro lugar. Gera um incômodo também, porque esse contraste está ligado a uma coisa bonita, uma cidade que está completamente caótica, com tudo acontecendo, e obviamente eu já tinha todo o background de experiência negativa, que eu tinha sido roubado, etc. E aí chegando nas pirâmides, você se impressiona, mas você começa a ficar chateado. Por que chateado? Porque a cada passo que você dá nas pirâmides, alguém vem te para querendo dar um golpe. I don't want to go inside. I just want to look around. Take your time, just go to the ticket, you already pay, you can see the screen, see the tomb and the grave, no more money. Okay. But You already paid the ticket, you But I understand? just wanna You already look around. finished the tour or only coming now? No, you're gonna just go, no tour.
We buy ourselves. You're coming now or already finished? No, coming now. Okay, come from this side and wait. How much this? E alguém te para querendo falar que você não pode ir por aquele caminho. Eu sou o guia que trabalha aqui dentro. Isso acontece muito, tá? Presta atenção. Você vai chegar na pirâmide, quando você passar da primeira parte, assim, que você vai chegando nas pirâmides mesmo, vai chegar um cara e vai falar com você, olha, não, você não pode andar aqui, eu trabalho aqui, vem comigo. Nessa, ele não trabalha lá. Ele é um cara aleatório, ele só quer te levar pra um lugar e pegar sua grana. Basicamente isso. E aí depois vai chegar outros caras com camelo falando, ah, você quer dar uma volta no camelo? Quanto você acha que custa? Aí você fala, sei lá, $10. Aí $10 vira 20, vira 30. O camelo, ó, tira uma foto com o camelo, vai chegar com o camelinho em você, tira uma foto com o camelo. Aí você vai lá, tira uma foto com o camelo, dá 10 agora, entendeu? Dá $10, dá $20. Não, mas você falou que a foto era brinde. Não, mas não é brinde, tem que pagar. Esse tipo de coisa vai incomodando porque não é um ou dois. Tem lugar no Brasil que é assim também. Eu não vou nem falar onde é, mas eu sei um lugar que é assim, aqui no Nordeste. Pois é todo momento que você tá andando. Você não consegue tirar uma foto em paz sem alguém vir te parar. Thank you. Ah, não, mano. Thank you. Cara, não tem um momento que você não tá andando que não tem alguém tentando te empurrar um golpe, sabe? Isso é uma coisa extremamente negativa. Ofereceram um camelo na produção, ofereceram um camelo, gente. 2 camelos e 2 galinhas, sei lá. Quanto foi 2 camelos e 3 galinhas? Não foi? 3 camelos e 2 galinhas. 3 camelos. Espero que isso valha muito. 3 camelos e 2 galinhas. Eu olhei pro cara e falei, cara, você tá falando sério? Ele, 3 camelos e 2 galinhas. Eu falei, cara, que vontade de esganar você. 3 camelos, cara. O que eu vou fazer com 3 camelos? Pô, 2 galinhas ainda consigo fazer. Aí vem o ponto que eu falei pra vocês. O sinal de Deus. E o sinal de Deus, bom, ele finalmente chegou. Na volta a gente tava no táxi e aí eu vim pensando no táxi. Será que eu devo estar aqui no Egito? Será que é o momento certo? Eu sempre escutava que o Egito ia transformar o canal, ia fazer com que as pessoas assistissem mais, que o Egito é de um interesse muito grande. Eu tinha muita vontade de conhecer, então era um país que eu tava quase segurando na mão assim pra não ir, sabe? De ansiedade de ir acabar muito rápido, alguma coisa acontecer. E aí eu tava pedindo esse sinal pra Deus, falando, Deus, por favor, eu devo ficar ou não? E se eu for embora? E o prejuízo que eu vou ter? Porque eu fechei 15 dias de hospedagem, eu fechei ida e volta já, Caralho. então pro próximo país. O que eu devo fazer? E aí não passou 5 minutos, eu escuto um barulho, eu olho pra trás e quando eu olho tem uma moto rodando, blum, blum. A gente tá no Uber e o cara acabou de derrubar um motoqueiro, mano. Nosso Uber acabou de derrubar um motoqueiro. Meu Deus. Nossa, a moto do cara ficou toda esbagaçada. Meu Deus do céu. E aí eu já vi o cara parando assim com o carro, nosso Uber já parou com o carro. Ele acabou de derrubar o motoqueiro ali, ó. Formou uma aglomeração absurda. Aquele carro pequenininho fechou a gente, jogou pra cima. E aí ele foi e bateu na motinha. O cara deve ter se machucado ali. E a gente tá aqui no meio do nada agora, sem saber o que fazer. Já desceu, já Acho que tudo que tinha pra dar errado desse cara deu, viu? Meu Deus. foi até o cara da moto e a gente tava perdido ali, sem saber o que fazer. E a gente tava muito apreensivo dentro do carro. E como a gente tá numa região meio suspeita, eu não vou me envolver, eu não vou falar nada, porque a gente tá no Uber e eu não sei falar árabe, eu não sei o que tá rolando. Juntou um monte de gente, se a polícia não tá se envolvendo, meu... Eu teria saído do carro e procurado outro, não vou nem mentir. Eu teria ido pra outro lugar. Amigo, eu vou ser o último que vai se envolver aqui também. Sem saber o que fazer, tava num lugar completamente estranho, né? Do lado tinha uma espécie de favela e a galera começou a sair da favela e começou a ir lá entender o que tava acontecendo. Eu não sabia se eu dava risada, se eu chorava, se eu já ia embora, o que eu fazia naquele momento que eu tava completamente perdido. Eu lembro que eu vi uma cena do cara voltando assim, discutindo com outro cara que já tinha aparecido na história. Ele veio, pegou um dinheirinho assim, tipo, juro por Deus, não dava mais de R$50 e tipo, foi lá dar pro cara da moto, tipo assim, resolve o seu problema. Ele vai pagar o cara ali 2 notas, que eu não faço ideia do valor, mas ele vai dar 2 notas pro cara. E eu olhava pra moto assim, a moto tava tipo farol pra um lado, roda pro outro e guidão pro outro. E o cara meio Mas se ele tá inteiro, né? Essa moto aí também eu não sei se vale esse dinheiro todo.
torto assim em cima do negócio. Eu acho que o cara tava tão acostumado a cair de moto já. O Egito tem um dos trânsitos mais caóticos que eu já vi na minha vida. É divertido e preocupante ao mesmo tempo, sabe? Tão preocupante que nesse caso tinha acabado de acontecer um acidente. Na minha cabeça eu tava, né? Eu acho que eu tenho um sinal. Eu acho que é pra mim ir embora mesmo, né? E aí a gente voltou pro hotel e eu lembro que eu sentei e falei com a produção, vamos embora? E ela falou assim, não, vamos fazer os vídeos, vai ficar legal, os vídeos vão ficar bom, tá acontecendo um monte de coisa, a gente pode mostrar essas coisas no vídeo. E eu falei, mas até que ponto a gente não vai fazer 3, 4, 5 vídeos aqui que são negativos, que a gente vai começar a apontar as coisas negativas? Será que a gente tem que ficar aqui, sabe, tipo, arrancando toda a nossa energia, que não tá tão grande assim, inclusive, porque a gente já tá cansado depois de tudo que aconteceu? Agora que eu vi o carro Range Rover, meu irmão, acho que eles fizeram lá no Egito. Esse carro existe mesmo, mano? Será que é o momento da gente ficar aqui? Vamos embora. E no final das contas eu também percebi que ela não estava muito afim de ficar. E foi aí que eu decidi falar, cara, vamos embora. Eu acho que eu pedi um sinal e Deus deu, eu contei toda a história pra ela. Eu falei, então vamos embora. E aí a gente teve que arcar com um grande prejuízo do resto das noites, porque a gente só ficou 3 dias lá, né? 4 noites no caso, e 3 dias. E no final das contas a gente pagou por 11 noites a mais, compramos uma outra passagem para continuar produzindo os vídeos para vocês e no final das contas a gente teve que arcar com esse prejuízo e o Egito foi de longe assim a pior experiência, porque desde o começo eu sentia esse negócio negativo que tava ali dentro. Eu não sei se eu manifestei isso de alguma forma, eu não sei o que aconteceu, mas eu sei que na minha história viajando mais de 30 países, ela deve estar perto dos 40 países já, a gente nunca passou por nada do tipo. E quando eu tô dizendo nada do tipo, não é o acidente, não é as pessoas ou o interesse negativo das pessoas em cima da gente, ou enfim, coisas do tipo assim. Eu acho que o pior de tudo era a negatividade que tava em todos os dias, como se Deus estivesse todo dia falando pra você, cara, sai daí, vai embora. Esse não é o país. Ele quer uma coisa maior do que a chegada dele, mesmo. Eu acho que só a chegada já te deu um sinal gigante. Esse não é o momento, esse não é o lugar, vai pra outro lugar, o momento não é agora. E aí a gente meio que acatou isso e ligou todos os pontos negativos dentro dessa história. Então por isso o Egito foi de longe assim a pior experiência. E eu acho que a produção não vai querer voltar lá tão cedo. Talvez eu volte, não sei. Eu passo, eu acho que eu não voltaria pro Egito em nenhuma outra circunstância. Ah, vamos na pirâmide de novo, vamos pra cidade mais rica do Egito. Não sei se eu tô preparada para, no momento não. De novo, eu não gosto de falar mal dos países, mas eu acho que tem coisas boas para se extrair do Egito. Eu acho que a gente não conseguiu extrair essas coisas boas, infelizmente, e eu fico feliz caso você já tenha viajado para lá. Vendo esse vídeo aqui, eu não viajaria pro Egito nem a pau. Nem a pau. A não ser que me pague. E tenha tido uma experiência positiva, porque a nossa foi extremamente negativa. Caso não, se prepare. Vai que pode acontecer. É verdade. E aí, o que vocês acharam do Egito? Vocês viajariam pro Egito? Comenta aqui, deixa o like e já se inscreve.